Quem for entrando vai falando um oi. Vamos dar só uns minutinhos aqui para o pessoal começar a entrar. Quem for entrando vai falando um oi. Vamos ver se eu consigo fazer a live, porque eu estou com uma tosse irritativa ainda. Se me der um ataque de tosse daqueles, Senhor. Olá, Bels, Valéria. Só vamos dar um minutinho aí. E a gente já começa a falar. Gente, eu vou dar uma noção básica de precificação. Porque, claro, uma aula de precificação em meia hora, impossível. Oi, Márcia. É impossível, mas eu vou tentar dar uma noção básica, que com isso vocês vão conseguir fazer, ao menos ter um norte de como fazer o seu preço aí. Porque muita gente pergunta, né, de preço para mim, e é difícil falar o meu preço, porque é de região, vai de região para região, vai do seu cliente. Então, assim, é complicado eu falar, olha, eu cobro tanto, você pode cobrar tanto. É uma coisa que você vai ter que fazer suas continhas aí. Mas eu vou dar um norte bem básico, bem fácil, e eu acho que vai ajudar. Oi, Mimica? Mimica. Só vamos dar uns minutinhos e a gente já começa. Boa tarde, Miliartes. Como eu falei, vamos rezar para não me atacar a tosse, gente. Já faz acho que uns 10 dias e chega à noite, essa tosse piora muito. Mas eu sei que é por causa desse tempo seco e judia. Quando eu começo a falar muito, a minha água tá aqui, mas não tem muito o que fazer, né? Só chuva, muita chuva. Olá, vamos falar. Eu não sei se já passou um minutinho, será? Gente, eu pra variar sem relógio. Pra variar, eu fico sem relógio aqui. Mas vamos só esperar mais uns minutinhos e a gente já começa. Vou falar também como eu consegui, porque alguém perguntou essa semana como eu consigo me organizar financeiramente. Eu vou falar como eu consegui. Hoje eu faço de uma forma um pouco diferente, um pouco mais elaborada. O marido ajuda com as minhas planilhas, mas eu mudei depois dessa minha dica, que é bem facinho, que dá para todo mundo fazer. Mas isso a gente já vai falar. Vamos começar? Será que já deu? Gisele. Ai, sua festa tava linda, Gisele. Linda. Eu vi foto esse final de semana, acho que você me mandou. Maravilhosa, que festão. Lindo. E eu fico muito feliz que meu bolo tava lá. Muito feliz. Beijo pra Italva, no Rio. Italva, falei certo? Oi, Carol. Oi, Paula. Já vamos começar. Como eu falei, até que enfim consegui chegar a... Então, as lives, essa aí eu vou deixar salva por 24 horas aqui no Instagram. Mas as outras vai estar disponível no meu canal no YouTube. Eu ainda tô fazendo umas edições, porque tem muita coisa na live que dá pra gente, né, editar e ficar bem legalzinha. Então ainda tô fazendo, mas vai subir tudo no canal no YouTube. Então assim, se você não tá inscrita no canal, vai lá no link da minha bio, que tem lá, se inscreva no meu canal, que lá vai ter todas as lives que já foi passada, que a gente já falou de muita coisa, já teve técnicas de biscuit, então vai estar tudo lá no canal. Essa de hoje, de precificação, vai ficar salva aqui 24 horas e depois também, futuramente, ela vai estar lá no canal. Italva, isso, falei certo. Voltando, como eu falei, tudo que eu falo aqui, tanto nas minhas lives, em todas as minhas redes sociais, é tudo que eu vivo
aqui no ateliê. Então, são 10 anos já de experiência, o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou e o que não funcionou. É tudo o que eu vivo aqui e que eu estou compartilhando com vocês. Bom, vamos lá? Vamos começar? Acho que já deu uns minutinhos, o pessoal já está entrando, enfim. Primeira coisa que eu preciso falar sobre preço. Preço diferente de valor. Preço, vou passar uma noção básica de preço, valor é outra coisinha lá, que a gente já até falou numa live, mas enfim, vamos falar de preço. Outra coisa que eu falei agora e torno a falar, gente, começa a rezar para não dar ataque de tosse, porque se der ataque de tosse, Senhor Jesus. Mas vamos lá. O preço está diretamente relacionado ao perfil do seu cliente. Por isso que eu falei que muitas vezes, muitas me perguntam, quanto que eu cobro em tal bolo? Como que eu faço um bolo assim? Quanto que eu cobro? Eu recebo muito direct de, um bolo é assim, como que eu cobro? Gente, eu não tenho como passar um valor para vocês baseado do meu cliente, baseado dos meus custos. Eu não tenho como passar esse norte. Isso daí é uma conta que você vai ter que fazer. É chato fazer o preço? É chatinho. Mas depois que você pega a noção ali, você vai ver que assim, começa a ficar meio automático. Você sabe a precificar. E não é um bicho de 7 cabeças. A gente só tem que entender e colocar em prática. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Aqui hoje na live, como eu falei, eu vou dar uma noção básica de como eu faço a precificação. Bem básica, porque eu seria muito ingênua em pensar que eu iria ensinar uma precificação profunda, com todas as técnicas, com todos os itens, em meia horinha para vocês. É impossível, ainda mais sem ter planilha, para mostrar planilha para vocês, enfim, é impossível. Mas eu vou dar uma ideia de como você vai fazer, ok? Primeira coisa que eu falo para vocês, a gente precisa saber o valor da nossa hora trabalhada. Isso é essencial para na hora de fazer o nosso preço. Então aqui eu sei praticamente de todas as etapas de um bolo, o tempo que eu levo para fazer. Bolo de casamento, que não é o meu forte, eu faço, mas não é o meu forte. E o bolo de casamento, como vocês sabem, eles são maiores, eles têm mais flores, mais tempo. Então, geralmente, eu apanho um pouquinho mais para fazer essa precificação, porque eu não tenho na ponta do lápis o tempo que eu demoraria para fazer um bolo de casamento de tal tamanho com tais técnicas. Mas, de um modo geral, eu sei o tempo que eu levo para cobrir a base do bolo, o tempo que eu levo para fazer tal técnica, e isso é essencial para a gente saber depois na hora de precificar. Então, para formar essa hora, a nossa formação de hora, o preço da hora, da nossa hora, a gente vai ter as despesas fixas. O que é despesa fixas? Aquilo que tudo que está englobado dentro do seu trabalho. Vou dar sempre o exemplo do bolo, tá? Porque é a minha realidade aqui. Então, vou fazer um bolo. A minha despesa fixa para fazer aquele bolo é o espaço, o ateliê, se eu tenho um aluguel ou não, a luz, telefone, internet, limpeza, embalagem. Tudo que, se independente se eu vender ou não, eu tenho que pagar e eu vou ter esse custo no ateliê. Isso é despesa fixa. Então, assim, daí você vai falar assim, mas eu trabalho em casa. Que nem aqui eu trabalho. Meu ateliê é um anexo da minha casa. Ele não tá lá junto da casa, mas é junto. É junto e não é, entendeu? Mais ou menos, mas é junto e não é. Aí, como que eu faço a precificação do espaço? Vamos supor, mas e o aluguel? Eu não pago aluguel aqui.
é na minha casa. A minha casa é própria e eu não pago aluguel. Mas se eu tivesse, vou colocar esse valor do aluguel. Então, o que eu iria fazer? Uma pesquisa de mercado para saber qual que seria, aqui na região, o valor de um aluguel de uma casa, aproximadamente de tantos metros quadrados da minha casa. Iria dividir esse valor de aluguel, bem para simplificar, tá? Para deixar bem fácil o entendimento para vocês. Se vocês não forem entendendo, vão falando, que eu vou tentar acompanhando e respondendo automaticamente. Então, eu iria pegar esse valor de aluguel, iria dividir pelo número de cômodos da minha casa. Vamos supor que eu tenho um cômodo, que nem é aqui, no caso, eu tenho meu espaço aqui fora, que eu utilizo só para ateliê. Então, eu vou dividir esse valor do aluguel em tantos cômodos que tem minha casa, e eu vou saber o aluguel de cada cômodo da minha casa. Deu para entender? Esse seria o valor do meu aluguel, de um cômodo da minha casa. Mas eu não tenho um cômodo separado da minha casa. Eu faço o meu trabalho numa mesa que está lá na minha sala. Aí, eu indico não colocar aluguel. Porque a sua sala não está sendo exclusiva, a sua mesa não está exclusivamente só para o seu ateliê. Ali naquele ambiente, você também tem a casa, enfim. Então, eu não colocaria. Porque isso vai dar uma diferença tão pequena, se a gente for dividir, fazer a proporção, vai dar muito pequeno que não vai interferir no seu preço final. Aí vamos supor a luz. A luz é um pouco mais fácil também para a gente, que nem aqui. Aqui eu tenho uma lâmpada, 2 lâmpadas, que eu sei o consumo mensal delas. E tem o meu aparelhinho de som. E tem o meu ventilador. Esse fica ligado o dia todo. Isso quando via porque o meu ventilador eu uso como estufa. Eu não uso aquecedor, uma vez que eu iria morrer cozida, eu uso ventilador. Então, às vezes, ele fica a noite inteira. Então, eu tenho que saber o consumo do meu ventilador por mês, o consumo. Isso daí tudo é fácil da gente conseguir pelo Google. Faz uma pesquisa no Google, você acha facinho o tipo de luz que você tem, o tipo de lâmpada que você tem, o consumo que ela vai ter. Aí você vai ter o consumo lá, você vai ter que fazer a continha pelo tempo, pelas horas que você tá no ateliê. Então, eu fico geralmente da parte da tarde, então eu já sei que são 5 horas por dia. Sábado e domingo no trabalho, só que o ventilador, às vezes, fica a noite inteira, vara a noite. Então, isso eu vou estar colocando lá nas despesas fixas. Água. Gente, aqui a água eu quase não uso. Eu não lavo meus bolos para ele ficar liso. Graças a Deus, quem me acompanha já sabe a saga. Graças a Deus eu não lavo mais para ele ficar liso. Então, o consumo de água que eu tenho aqui no ateliê é muito pouco. É para lavar um pincel, para lavar um paninho, é muito pouco. Eu não coloco na minha precificação isso. Gasolina para ir buscar o produto. Lá a massa. Vamos supor que a massa não chega até na sua casa, porque se chega, ela já chega com frete, você já sabe o valor dela. Mas vamos supor que você vai lá buscar o material. Aí, gente, peraí. A internet tá meio ruim, mas vamos lá. Você vai usar a sua massa, o seu material. Se você sair da sua casa e exclusivamente só para buscar o seu material, você vai colocar lá quanto que você... fui de carro, quantos quilômetros deu... seu carro faz... Tudo é conta, gente. Tudo é conta. Por isso que eu falo pra vocês que é difícil eu falar cobra X. Porque, de repente, a minha gasolina do carro aqui é diferente da gasolina do carro aí. Entendeu? Mas, assim, se sabendo o fio da meada, você vai chegar lá. Então, tantos quilômetros, meu carro faz tantos quilômetros por litro, então eu vou gastar X de gasolina. Vamos supor. Eu vou de ônibus. Passagem ida e volta. Aí, não, mas olha, a massa é uma coisa que... tem minha tia lá que vai vir. Minha tia vai me visitar e ela já vai trazer, porque a loja
loja, gente, eu não coloco isso daí no preço. Eu não coloco, porque assim, é ínfimo, não tem valor. Ela tá que nem o isopor. O isopor eu pego, meu fornecedor é lá de Campinas, e eu sempre caso a minha ida de buscar o isopor quando eu vou na minha sogra que mora em Campinas. Então eu não tô indo lá quando eu vou exclusivamente para buscar isopor. Já aconteceu de durante a semana só para ir buscar o isopor, ok, eu coloco essa viagem, valor de pedágio, o que tiver, eu coloco na precificação. Agora, geralmente, eu faço a casadinha de final de semana que eu já vou na minha sogra. Independente se eu tiver que pegar isopor ou não. Eu vou lá. E o fornecedor é muito próximo da casa da minha sogra. Eu não coloco no meu valor esse frete. Se eu aproveitei essa minha viagem, eu não coloco no valor. Porque isso, no final das contas, não vai fazer grande diferença no valor. Bom, feito isso que a gente está falando é para fazer a formação do valor da hora trabalhada. Então, despesas fixas, já dei um geral, você vai ver tudo que você vai precisar aí. Aí a gente vai somar a mão de obra. Então, o salário que você quer. Quanto que o salário que você quer, o seu prolabore, que você quer por mês? Ah, eu quero tirar R$1.000 por mês. Você vai colocar lá R$1.000. Mas daí, eu coloco também o 13º e as férias. Eu pego esses R$1.000, eu divido por 12, aí eu vou ter um valor, então eu vou colocar 13º e férias. Por que eu faço isso? Porque em dezembro eu vou querer 13º. Porque vocês não sabem, mas eu sei, eu vou tirar férias. Eu quero férias remuneradas. Eu não vou trabalhar, mas eu sou remunerada pelas minhas férias. E isso eu coloco lá na mão de obra. Tudo no valor da minha hora. Feito isso, eu vou somar esses dois. Aí eu vou dividir. Eu vou dividir pelas horas trabalhadas. Como que você vai saber as horas trabalhadas? Ah, eu trabalho que nem eu aqui. Eu trabalho da 1, vamos supor, da 1 às 5, dá tantas horas por dia. Trabalho de segunda a sexta, dá tantas horas por tantos dias por semana. Mês tem 4,5, você pode contar, porque tem mês que tem 4 fechado, tem mês que vai para 5 semanas, você põe 4,5, tá tudo bem. Como que eu sei essas contas? Gente, para quem não sabe, antes de ser artesã, vou falar um pouquinho, só um parênteses. Antes de ser artesã, eu fui aqui na cidade. Por 12 anos, eu tive à frente da filial. A matriz, a gente ficou com 20 anos. Depois eu abri a filial e tive à frente, e eu fazia toda a contabilidade. Fali? Não fali. Fechei não, eu vendi. Porque daí eu casei, aí eu me formei advogada, resolvi vender a locadora. Aí eu me especializei... ai, meu Deus... advogada, me especializei em direito do trabalho e direito do trabalho. O que a gente faz? Conta de 13º, de FGTS, de férias. Então é aí que eu peguei todas essas noções. Aí depois que nasceu o primeiro filho, larguei a advocacia, tô aqui, sou artesã e trago as minhas experiências de outros exercícios de trabalho que eu tive, trago para fazer toda essa parte financeira do ateliê. Bom, feito isso, somei despesa fixa, mão de obra, aí eu vou dividir pela hora de trabalho. Como que eu vou saber? Quero trabalhar tantas horas por dia, vou multiplicar pelos dias da semana e depois pelas semanas. Quantas semanas tem um mês? Pode colocar aí 4 semanas e meia, porque tem mês que fecha com 4, tem mês que fecha com 4, com 5, enfim, 4 semanas e meia é a média. Você vai ter as horas trabalhadas, então você vai dividir a soma das despesas fixas e da mão de obra, você vai dividir pelas horas trabalhadas e você vai ter o valor da sua hora trabalhada.
Ok? Ah, Kelly, então só isso daí? Não. Daí vai vir um orçamento de um bolo. Vou sempre falar do bolo porque é a minha realidade. Vai vir o orçamento do bolo. Ah, aquele bolo lá de 3 andares, bem basicão, eu sei que eu vou demorar ali umas 5 horas para fazer. Vai, chutando alto, tô só dando exemplo, gente. Eu sei que eu vou demorar 5 horas para fazer. Bom, 5 horas para fazer, se minha hora, o valor da minha hora é tanto, então eu já tenho um valor aqui. Aí desse valor, eu acrescento as despesas variáveis, que são material que eu preciso repor. Então, se eu vender um bolo de 3 andares, eu vou ter a base de 3 andares, que eu vou ter que repor, a massa que eu usar, que eu vou ter que repor, a tinta que eu usar, que eu vou ter que repor, a cola, né? Então, é um material que a gente vai ter que repor. Então, naquele bolo vai renda, eu vou ter que repor aquela renda. Aí eu acrescento o valor das despesas variáveis. Deu esse valor. Então, olha, valor da hora trabalhada mais despesas variáveis, eu tenho X valor. Esse X valor, se eu vender por esse X valor, já tá ótimo. Porque já tá aí seu valor, os seus custos e já tá aí embutido o seu já tá ok, você não vai estar trabalhando, você não vai estar pagando para trabalhar. Mas eu faço o seguinte, e é o que eu aconselho. Pego vamos lá, hora trabalhada, é que sem lozinha é difícil, mas vamos lá. Se vocês não estiverem entendendo, vão me falando. Você pega a hora trabalhada, acrescenta o valor da hora trabalhada, acrescenta o valor das despesas variáveis, vai ter um valor. Desse valor, eu coloco o meu lucro. Geralmente, eu coloco de 20% a 30%, e dependendo do trabalho, eu coloco até mais. Esse valor, esse lucro, é o valor que vai ser reinvestido no seu ateliê. Entendeu? É o giro do seu ateliê. Se você não tiver esse lucro, no próximo mês, vou ter que comprar... Não, no próximo... Vamos supor, surgiu um curso que eu quero fazer. Eu não tenho o lucro ali, o giro guardadinho, um valor de investimento para mim poder investir nesse curso. Eu vou ter que pegar de outras coisas. Geralmente eu pego do salário daí. E é aí que começa a fazer o buraco. Entendeu? Porque não consegui entender como calcula a hora trabalhada. A hora trabalhada. Vamos lá, vamos de novo. Rapidinho. Você vai ter que pegar suas despesas fixas do ateliê. Por exemplo, aluguel, luz, internet, água, telefone. Isso é despesa fixa. Independente se você vender o seu produto ou não, você vai ter que pagar aquilo lá. Entendeu? Então, você vai ter que saber as despesas fixas do seu ateliê. Aí você vai somar com a mão de obra. Mão de obra você vai colocar o seu salário, o salário que você quer por mês, é o seu Prolabore. Nesse valor aqui eu coloco o meu 13º e as minhas férias. Como que eu faço o valor? Você vai dividir por 12 e vai pegar um 12avos. Que você vai, é isso o valor da sua mão de obra. É isso você vai somar despesas fixas com mão de obra e vai dividir pela hora trabalhada. Hora trabalhada é a hora que você está ali no seu ateliê trabalhando. Aqui, por exemplo, eu trabalho da 1 às 5, de segunda a sexta. Final de semana, geralmente, não. Então, você vai pegar, você vai multiplicar
para saber quantas horas que você vai ter. Aí você vai pegar despesas fixas mais mão de obra, o X que vai dar, e vai dividir pelo tanto de horas que você vai trabalhar. Você vai ter o valor da sua hora trabalhada. Feito isso, você tem o valor da sua hora trabalhada, vai chegar um pedido de um orçamento, vai ter que ter uma noção de quanto tempo você vai demorar para fazer aquele bolo. Aqui, vamos supor, vou dar exemplo de novo. Eu demoro para fazer aquele bolo 4 horas. Então, eu sei que minha hora, vamos tudo simplificar. Meu valor de hora é R$10. Se eu demoro 4 horas para fazer aquele bolo, então eu vou demorar, é R$40. R$40 eu acrescento despesas variáveis. O que é despesas variáveis? É porque é aquele produto que você vai ter que repor. Usou do seu estoque. Então, aqui no caso, são as bases de isopor, a massa, a tinta, a cola. Tudo isso eu vou ter que repor, porque eu vendi o bolo, eu vou ter que repor. Aí eu acrescento o valor da hora lá, que era R$40, lembra que eu falei? Mais o valor do custo variável. Deu X. Em cima desse X, eu ainda acrescento uma porcentagem, que é o lucro, que é aqui a partir de 20%, mas assim, dependendo do projeto, eu coloco muito mais. O lucro você vai reinvestir no seu negócio. Então, o lucro é o valor que vai ficar ali para ser reinvestido. Então, assim, mês que vem, vamos supor a mega artesanal. Gente, por muito tempo, lá no começo, eu não fazia essa precificação. Eu nem sabia como fazer essa precificação. E eu achava que tudo bem, eu vendia, aí pagava lá, enfim, fazia assim. Aí, quem pegou o bonde andando, depois vai ficar salvo, gente, porque eu não vou conseguir falar tudo, porque assim, a garganta já tá explodindo para tossir. Mas então assim, lá atrás eu não fazia nada disso. Vendia, entrou, tá bom, gastou, enfim, era isso. Aí chegava na Mega Artesanal, todo mundo aqui deve saber que é a maior feira de artesanato do país e tal. Gente, quantas vezes eu fui na artesanal sem nenhum centavo para gastar? Sem nenhum centavo. Eu ia com o dinheiro contado para pagar a passagem e voltar e ia malemar comer uma coxinha. Não tinha o dinheiro. E esse lucro que eu falei que você tem que colocar no final é o lucro que agora eu coloco e faço. Chega a Mega Artesanal, eu tenho dinheiro lá para mim reinvestir no meu negócio. Eu vou lá, eu compro o material que eu acho, que eu gosto, de lançamento, o que for, e trago o material. Estou reinvestindo. Não é na Mega Artesanal. Viu? Tem um curso lá muito legal que eu quero fazer. Tenho lá, vou lá e vou pagar e vou reinvestir. É isso. O lucro é para você reinvestir no seu negócio, no seu ateliê. Porque senão, sempre vai começar a fazer buraco. Porque daí você vai querer comprar aquele material e você não tem, você vai pegar do seu. Entenderam até aqui? Não é complicado, gente. Não é complicado. Talvez eu tô falando um pouco rápido, porque eu tô com medo de me dar uma tosse aqui, daquelas, porque eu estou com uma tosse irritativa horrenda. Mas não é complicado. Tem alguma dúvida? Que daí eu vou falar de uma outra coisa. Se tiver alguma dúvida, fala agora, ou cale-se para sempre, por favor. E eu vou beber uma água. Quem perdeu o começo vai ficar salvo, gente. 24 horas aqui no Instagram e depois eu vou subir no canal no YouTube. Oi, Divane. Alguma dúvida? Isso daqui é essencial. É que nem eu falei. Se você não colocar nesse finalzinho. Beijos, Piauí. Nossa, tamo longe. Ai, delícia. Se você nesse final da precificação ficar só com o valor da sua hora trabalhada,
e as despesas variáveis, você já vai estar ali, não vai estar pagando para trabalhar, mas você não vai ter o seu lucro de investimento no seu negócio. Você calcula pela hora. Isso vale quando você não tem trabalho para todas calculadas? Não entendi. Você calcula a hora, você calcula pela hora. Isso vale quando você não tem trabalho para todas as horas calculadas? Vamos ver se eu entendi. Jennifer, se eu não entendi, você me fala de novo. Quando eu passo o orçamento daquele bolo, eu sei, em média, principalmente bolo infantil, que é o forte aqui do ateliê, eu sei o tempo que eu vou demorar para fazer aquele bolo. Porque eu sei o tempo que eu demoro para forrar, o tempo que eu demoro para lixar a base, o tempo que eu demoro para decorar, para fazer flor, eu sei o tempo. Então, eu sei mais ou menos o tempo que eu vou demorar para fazer aquele trabalho. Independente se ele vai ser picado, porque geralmente, enquanto a base está secando, eu estou fazendo um outro, enfim. Mas eu sei o tempo que eu vou demorar para fazer aquele bolo com aquelas técnicas. Por isso que muita gente pergunta, muita gente me pede, passa a sua tabela de preço. Gente, não tem tabela de preço. Primeiro que é um trabalho artesanal, já começa por aí. Cada bolo e cada técnica é diferente o meu trabalho, é diferente o meu tempo. Não tem como eu trabalhar com tabela de preço. Não tem. Eu já ouvi muito gente falar, artesã falar que coloca preço por andar. R$100 por andar. Gente, não dá pra fazer assim. Porque você imagina você pegar um andar de 60 de diâmetro, que é aquelas bases enormes, repleta, revestida de rosas modeladas na mão. E você vai cobrar R$100. Gente, não dá pra fazer assim. Não dá. Então, assim, eu sei, até as rosas, eu sei o tempo que eu levo para fazer uma rosa. Eu sou a louca do cronômetro. Uma única coisa que eu nunca cronometrei foi o tempo que eu fico sovando a massa, porque aquilo eu preciso perceber a textura dela. Quando ela fica mais homogênea, tá? Mas eu vou cronometrar, eu tenho que saber isso. Eu não sabia, alguém pergunta esses dias, eu não sabia. Mas o resto, eu fico tudo contado. Porque quando eu for fazer o meu preço, quando eu for passar o orçamento, porque a cliente tem uma ideia do que ela quer. Ou se ela não vem, e você vai elaborar o projeto, viu? O tempo de pesquisa para você elaborar o projeto exclusivo é hora trabalhada. Por isso que o projeto exclusivo, os valores são mais altos. Porque concorda comigo? Vem uma cliente... tem, tá aqui, na minha frente. Eu não vou mostrar pra vocês, porque esse realmente eu não posso mostrar. Mas foi um bolo exclusivo de balões. E ela só tinha o convite, algumas ideias do que ela tinha visto, as cores, a paleta, e ela queria um projeto exclusivo. Eu tinha que fazer pesquisa de campo. Eu tinha que isso mais tempo do que simplesmente eu sentar com o projeto pronto e fazer o bolo. Então, isso acrescentou no meu valor de hora trabalhada. Eu não sei se eu te respondi, Jennifer, mas eu acho que é isso que você quis dizer. Então, assim, eu tenho que ter ideia do tempo que eu levo para fazer tal projeto. Feito isso, bom, me perguntaram aí, acho que foi hoje, que me perguntaram de locação. Gente, é que nem eu falei, eu não vou colocar valores aqui. O preço está relacionado diretamente ao perfil do seu cliente e da sua região. Então, assim, faz essa precificação, que eu acabei, que é bem básica, mas que dá legal para fazer, que dá para entender, não tá difícil. Faz essa precificação e faz uma pesquisa de campo, de concorrência. Quanto que na região estão cobrando? Olha, o trabalho que estão cobrando, ele tá de igual para igual do meu trabalho? Não, o meu trabalho está sendo diferenciado. O meu trabalho está mais elaborado. Então, ele vai ter uma valorização maior do que aquele outro.
Concorda? Então, assim, você tem que fazer uma pesquisa. Mas de locação, voltando na locação. O que eu sempre fiz, isso desde a época que eu tinha a videolocadora. Locação normal de bolo, locação normal de bolo. Eu tenho o bolo aqui pronto e eu vou locar. Qual que é o valor da locação? De 25 a 30% do valor da venda, da compra. Então vamos lá, exemplificando. Alguém vai ter que me ajudar a fazer as contas aí, mas vamos supor, eu vou tentar fazer conta básica para tentar fazer de cabeça. O bolo, eu comprei o bolo por R$300 e eu vou alugar ele. Aí eu vou cobrar 30%. Então 30% vai ser R$90 a locação dele. Acertei? Acertei, né? 10, 30, 30, acertei. Fiz direito, mas acertei. Então, R$300 meu bolo eu comprei, vou alugar 30% a alocação, R$90. Vou dar uma pesquisada na concorrência. Ah, estão cobrando 90. Ah, não, estou cobrando mais caro. Opa, então vamos seguir. Ah, não, estou cobrando mais barato, mas o meu tá muito mais legal, tá muito melhor acabado, tá muito diferente, tô inovando no mercado. Você pode cobrar mais, só que você vai ter que mostrar para o seu cliente o porquê dessa valorização. Entendeu? Quando é locação, primeira locação, que geralmente de casamento muito, elas pedem primeira locação, 15 anos pedem primeira locação. Aí o que eu faço? Eu não faço, né? Eu já fiz, mas não faço mais. Não trabalho com locação. Primeira locação. Eu vou desenvolver o projeto exclusivo para você. Dentro do que você quer, você vai me passar o que você mais gosta, o que você não gosta. Eu vou te passar valor mínimo da primeira locação do bolo. Eu vou produzir um bolo exclusivo para você. 60% do valor é o mínimo. Então, por exemplo, vamos lá de novo. R$300 seria o bolo. Se eu fosse fazer para vender, R$300. Eu vou fazer a primeira alocação. 60% vai dar quanto? Se é 30 era R$180. A primeira alocação. Deu para entender? É que nem vestido de noiva, né? Vestido de noiva, você vai lá, tem aqueles vestidos que estão prontos, que geralmente a locação é mais barata. Ou senão você pode fazer a primeira locação, que o estilista vai desenhar aquele modelo exclusivo para você, vai ser feito sob medida, e aquilo lá vai ser muito mais caro do que aqueles vestidos que estão lá na arara. E se eu quiser comprar, vai ser mais caro do que a locação. Deu para entender de locação? Se ficou alguma dúvida, escreve aí. Escreve, porque eu tô sentindo a minha tosse chegar. Vou beber mais um pouquinho de água. Com lucro de no mínimo 100%. Tá ótimo sua margem, tá ótimo. Tá ótimo, mas geralmente 60% também já tá de bom tamanho. Sugere para casamento se for infantil. Infantil, não sugiro casamento. É que assim, geralmente a primeira locação, eu falei que casamento surge mais, né? Elas pedem mais a primeira locação. Agora, infantil, mesmo esquema, mesma coisa. Pensa que você vai fazer o projeto exclusivo para aquela cliente, do jeitinho que ela quer, na paleta que ela quer. Então, só que não vai ser venda. Então, 60%, mas a Jennifer falou que ela chega até de 100%. Mas 60% deu para entender, que bom, que deu para entender. Ótimo. Muito trabalho. Muito trabalho, de casamento principalmente que você trabalha, né? Muito trabalho. Se você não cobra bem, fica só fazendo primeira locação, se você não cobra... Então, aí vai de você, né? Realmente, tem esse problema no casamento, né? Elas acabam só querendo primeira locação. Pode ser. É que nem eu falei, a locação não é minha vivência aqui, eu não trabalho com locação, somente venda. Mas 30% do que você tem do seu acervo
e 60% de primeira locação já está de bom tamanho. Conseguiu subir essa margem de 60%, já está ótimo, tá? Excelente. Que mais que eu vou... queria falar outra coisinha que sempre me perguntam, eu não sei que horas são, alguém tem horário para mim, por favor? E se tiverem alguma dúvida, escreva aí. Aqui tento fazer diferencial, porque tem colegas... Então, lembra, eu acabei de falar e eu não sei se você estava aí, Rita. Exatamente. Então, assim, faz a pesquisa de campo, só que, assim, seu trabalho é diferenciado. Então, você vai ter que trabalhar o seu cliente para ele entender essa valorização, que é diferente de precificação. A valorização é muito ligada ao seu trabalho final. É isso, porque comprado aos que fica... Sim, os bolos de verdade, né? Sim, eu nem imagino valor de bolo de verdade, nem tenho noção, mas com certeza é muito, muito, muito mais barato, com certeza. Bom, olha lá, 20 para as 4, então finalizando aqui, eu só vou falar como eu consegui me organizar, que sempre me pedem também, como eu consegui me organizar nas finanças. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, porque eu entendo que aqui como é aqui, eu entendo que aí também é. Mas é essencial a gente fazer a divisão. Então, assim, no começo lá, era tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado mesmo, sabe? Não tinha essa de que esse é do ateliê, esse é meu salário, esse é da casa, esse é da luz, esse é do... Não tinha. Era tudo junto e misturado. Era uma loucura e era que nem eu falei, chegava quando tinha feira mega artesanal, eu queria ir, eu ia, mas sem um puto no bolso, não podia investir em nada no meu negócio, porque o dinheiro entrava e o dinheiro saía, e eu não via nada, e não dava para reinvestir, não dava para fazer nada. O que eu comecei a fazer, que começou a dar certo, é uma coisa muito simples, e foi aí que eu comecei a ter noção e ter ideia do fio da meada que eu precisava pegar. Hoje eu uso umas planilhas um pouco mais elaboradas, o marido me ajuda muito nessa parte, mas essa regrinha é bem básica e eu acho que dá para você implementar aí. Como eu comecei a fazer a divisão, que eu comecei a ver o dinheirinho ali sobrando, que eu sei, volto a repetir, é difícil a gente fazer essa divisão, mas é possível. A regra dos 3 envelopes. Nossa, Kelly, como? Simples. Vendi um bolo, agora vou bem, né? Vendi um bolo. Daquele valor lá, eu vou dividir metade. Então, vamos supor, R$300 o bolo. Vou dividir 150, vai ficar do meu salário, das minhas férias, do meu 13º. É meu. Os outros 150... de 2 partes. Metade vai ser para repor o estoque, vai ser para pagar as despesas do ateliê, e a outra metade é o lucro, o que eu deixo guardadinho debaixo da gaveta quando tiver algum investimento para mim fazer. Foi assim que eu consegui começar a ver o dinheiro aparecer e ficar e ser legal. Foi simples assim. Tá certo? Não sou economista, não sei nada de economia praticamente, mas deu certo fazendo assim aqui. Pego o valor do produto, da minha venda, divido por 3 envelopes. Primeira coisa, divido esse valor em 2, metade e metade. Metade é meu salário, que eu faço. Se eu quiser pegar da casa, eu pago. Se eu quiser comer tudo em chocolate, eu como. É meu. Ninguém tasca. A outra metade daquele valor, eu vou dividir mais em 2 vezes. Metade daquele valor vai ser para suprir o ateliê, material, despesas fixas que tiver. Nossa, enroscada. E a outra metade, debaixo da gavetinha, escondidinho lá, para você se reinvestir em curso, em algum material muito legal, numa feira que você queira, em publicidade.
eu vou ter que parar. Eu falei, né? Eu avisei. Meu marido tenta colocar em ordem. Rita. Peraí, gente. Tá feio o negócio. Ai, desculpa. Desculpa, mas é que realmente faz 2 semanas que essa tosse não me larga. Ai, melhor dica... então, não sou de finanças, mas foi a real aqui que deu certo. Marido briga. Rita, pega o marido. Ele, que eu acho que é outra coisa muito importante, e eu vou deixar aqui pra você. Que eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante. Na questão de organizar nossas finanças. Defina com ele, junto com ele, os objetivos da sua vida. Ai, gente, desculpa, mas essa tossinha. Defina os gastos. Você tem que saber dos seus gastos. Coloca tudo no papel. Tudo. E não estou falando do ateliê agora. Estou falando da vida em geral. Da nossa vida em geral de finança. Faça planilhinhas. Faz Excel, sabe? Anota. Ou não precisa planilha, mas anota no caderninho. No papel de pão. Vai anotando. Anota, porque é ali que você vai ter ideia de onde está indo o seu dinheiro. Aí, eu acho o mais importante é a gente definir os nossos objetivos de vida. Eu acho que é a coisa mais importante. Porque assim, hoje eu tô legal, tenho 44? Acho que eu tenho 44 anos, sou de 75, acho que é isso, 44 anos. Tenho disposição, apesar que já tô sentindo dores, mas eu tenho disposição. Tá legal. Consigo, né? Virar à noite se for preciso, tal. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? E daqui 15 anos? Você vai estar querendo ainda fazer tudo isso que você está fazendo aí, aqui? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer tudo que eu faço hoje. Não por condição física mesmo, sabe? Então, assim, aonde você quer chegar? Coloca uma meta, defina com ele, principalmente, né? Defina com ele, sabe onde você quer chegar, vai falando não, vai se organizando e que dá certo. Cheguei atrasada, mas cheguei. Ai, estamos acabando. Mas olha, Santa Joaninha, vai ficar gravado por 24 horas. Eu acho que é legal você assistir. Pelo jeito, foi legal. Adorei a dica, vou colocar ele. Coloca ele. Mas olha, gente, a dica dos 3 envelopes é muito legal. E é um norte que dá pra gente começar a fazer bem simplesinho e que você vai ver resultado. E a gente vendo o resultado, e a gente vai ficando ali na caixinha, a gente vai se animando a se organizar e a ter maior volume e fazer alguma coisa legal. Gente, eu com esses dinheirinhos aí, com esses 3 envelopinhos, eu já levei minha família para viajar, eu pagando não, porque aqui na minha casa não tem essa, esse dinheiro é meu, dinheiro é do meu marido, não, lá em casa é tudo junto e misturado. A única coisa que fica separada é a coisinha do ateliê e a casa, daí sim, porque daí é meu negócio e a casa. Mas assim, já peguei, lucro do ateliê ali, vamos viajar. Eu mereço dar esse presente pra minha família. E é possível. Entendeu? Muito por... amém, amém. Que abençoa todas nós. Gente, é isso. Só um minutinho. Se alguém tiver alguma dúvida que ficou de tudo que eu falei, escreva aqui que eu tenho que ser rápida. Porque assim, minha garganta tá... Não dá pra falar mais, gente. Não dá. Mas também tudo que eu queria falar, a noção bem básica do que eu queria falar de precificação, eu acho que eu consegui falar pra vocês. Tudo junto, me ajuda a pagar a escola, tá vendo? É isso mesmo. Casa, tudo junto. Não tem dessa que é do marido, não é do marido, é meu, não tem, tudo junto. Mas precisa separar a finança do ateliê com despesa de casa. Precisa fazer isso, porque o seu ateliê precisa ter respiro
financeiro de se sustentar e ter valor ali, ter um lucro ali para, olha, quero trocar o carro, vou trocar. Ah, quero comprar um curso, vou comprar. Ah, vou viajar, vou pagar a escola do meu filho, vou, entendeu? Obrigada, cheguei agora, perdi, mas vai ficar gravado, fica tranquila, obrigada, vocês que são maravilhosos, eu que agradeço a atenção de vocês, vai ficar gravado, depois de 24 horas eu vou subir no meu canal, o meu canal tá lá no link da bio, se inscreva lá, que eu tô subindo todas as lives, ainda não tem nada disponível, porque eu tô fazendo uma edição,